Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Renanzão! E aí, beleza, Matheusão? Tamo junto. Vamos ajudar a galera aí? Vamos. Hoje, quando você falou do tema, eu preparei aqui o mapa mental, né? Cara, é um livro que eu já li várias vezes, e aí colocar todas as ideias aqui, a gente pegar uma parte foi muito bom aí trazer, porque com certeza vai ajudar muito a galera. Com certeza, Renan. E o tema do nosso podcast de hoje ele é um pouco polêmico, mas ele vai ser muito bom da gente trabalhar aqui, da gente discutir. O tema do podcast de hoje é: por que os ricos ficam cada vez mais ricos? E aí, Renan, por que você acha que os ricos eles multiplicam com mais facilidade a riqueza deles? Tem até uma musiquinha que fala: o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. É uma polêmica, né? Com certeza. Mas a gente vai ver aqui que por que os ricos ficam mais ricos? Porque eles sabem coisas e existe aplicam caminho, coisas. né? Sim. Então é bem isso. A gente vai ver aqui que existe um padrão e esse padrão, por mais que seja conhecido, as pessoas não estão dispostas a seguir. E você vai entender. Mas por achar que é difícil ou simplesmente por não querer mesmo? Muitas das vezes não por ser difícil, mas por acharem que não leva a lugar nenhum. Entendi. Sabe? Não acreditarem, não terem a crença de que essa parada é balela. E hoje a gente vai quebrar essa crença, que eu sei que o material aí... E quem tá assistindo ao vivo com a gente vai ter a possibilidade de olhar esse material aqui ao vivo, né? Quem tá escutando vai poder ter uma ideia também, mas quem tá vendo ao vivo... E uma coisa interessante... Não, o ouvir vai ser normal. Eu só vou ler alguns pontos que eu trouxe aqui do mapa mental. Então vai ser bem tranquilo para quem estiver ouvindo nos podcasts também vai ser bem de boa. Mas uma coisa legal vem com a mente aberta. Porque aqui a gente vai falar de muitas coisas que podem ser desconstrutivos para você, que tem um modelo de mentalidade, um modelo mental já setado, para você desconstruir um pouquinho algumas coisas que vão te levar para um próximo nível, sem dúvida. Massa, show de bola. Então, mostra aí pra galera aí como é que a gente dá esse primeiro passo, como a gente começa assim... entendendo por que, né, que os ricos ficam cada vez mais ricos. Qual que é o primeiro ponto que você destacaria aqui? Cara, o primeiro ponto é o modelo mental, né? O modelo de dinheiro que a pessoa tem. A pessoa precisa entender que todos nós temos um modelo, que é como se fosse uma programação, um software, né? Igual um computador. A nossa mente é um computador. Uhum. O computador ele precisa de software. Se não tiver software, ele não funciona. Então aqui na nossa mente tem um software que são esses modelos de dinheiro, tá? E aí, né, eu separei alguns pontos aqui pra gente só entender, né? Primeiro, o livro fala muito de declarações, né? E aí fala que a primeira declaração é um poderoso segredo para a mudança. As declarações. Então, se você quer mudança, começa a entender que, cara, você vai precisar declarar algumas coisas. Declarar mesmo, falar, né? E aí o que é uma declaração? É uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Então, presta atenção que tem duas palavras importantes. É uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Então, ela deve ser pronunciada de forma enfática, como enérgica, né? E em voz alta. Mas por que as declarações são ferramentas tão valiosas, né? E por que elas têm que ser enfáticas e em voz alta? Cara, tudo é energia. Eu aprendi isso com o T. Harv Eker. Tudo é energia. A maneira que você faz uma coisa na tua vida é a maneira que você faz todas as outras coisas na tua vida. Então, quando a gente fala que a energia ela viaja em frequência e vibração. É uma parada meio louca, por isso que eu falei que tem que vir com a mente aberta, né? Porque toda a declaração que a gente faz, a gente está numa frequência de vibração. Entendi. Que a gente está mandando, vamos dizer assim, a gente está mandando esse recado para o universo. E a declaração em voz alta, ela libera energia que vibra todas as células do seu corpo. É mesmo? Todas as células do seu corpo. Então, ela envia uma mensagem específica para o universo e para o seu subconsciente. Essa que é a grande sacada, né? Quando a gente pensa assim, cara, o subconsciente é aquilo que vai fazer você acreditar ou não acreditar em qualquer coisa. É aquilo que cria o teu mundo, né, de verdade ou de mentiras. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, declaração. E aí, pra galera que tá assistindo também, a galera não sabe, o Renan você é treinado, né, Renan? Você é certificado pelo... Eu sou trainer certificado da metodologia T. Harv Eker, que é o autor do livro Segredo da Mente Milionária. Né? Massa. Então, nada melhor do que o Renan pra falar com propriedade aqui sobre cada ponto desse, né? E entender por que os ricos ficam cada vez mais ricos. Então, legal. A declaração é um ponto, né? Um deles. E aí aqui você mostrou, né? Por quê
que a gente precisa Declarar declarar as coisas em voz em alta. voz alta, enfaticamente. E as pessoas às vezes confundem declaração com afirmação. Olha que louco. Agora que Pô. você falou, pra mim soa como a mesma coisa, né? Qual que seria essa diferença? Então, uma afirmação, ela diz que determinado objetivo está sendo alcançado. Então, por exemplo, eu sou milionário. Uhum, É uma afirmação. Entendeu? entendi. Uma declaração seria: eu estou construindo algo para ser milionário. Eu estou declarando que eu serei milionário. Entende a diferença? É Então, verdade. a afirmação não é o ideal. Porque quando a gente afirma algo que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma dizer assim, ó, isso não é real. Isso é bullshit. Isso é lorota. Então acaba a gente tentando brigar com a gente mesmo. Quando eu falo a gente, é a nossa mente, sabe? Então uma afirmação não é o ideal. Tipo, eu já sou milionário, sabe? Então, esse é um ponto interessante. E quando a gente fala de declaração, ela não é dizer que algo já é real. E sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. Então, a voz dentro da cabeça costuma aceitar melhor isso, né? Porque nós não estamos afirmando algo. A gente simplesmente está colocando ali um propósito para o futuro. Entendi. Então, eu lembro quando eu falava, eu quero ser milionário. O querer é pouco, né? A declaração seria: eu tenho uma mente milionária, pois eu serei um milionário. Sabe? Tipo, algo nesse sentido. sim. Então, essa é a diferença de declaração e afirmação. Então, até o ideal é sempre você fazer declaração. Tem até um livro que fala afirmações positivas, que é bem legal também. Fala muito sobre isso, mas o autor, né, o Tchavek, ele separa essa afirmação de declaração. Que até então, na minha cabeça, eram as coisas bem iguais, né? Mas depois começou a fazer mais sentido também. Faz total sentido e tem diferença. Agora que você explicou, pra mim, ficou clara essa diferença, né? Do que eu só afirmar, que eu posso considerar assim que essa parada aí não é bullshit, como você falou, né? Mas quando eu declaro, se eu falo isso em voz alta, se eu repito isso, aquilo falando assim, normalmente parece que tem mais energia mesmo, né? E aí você com tom, com mais energia, você consegue... É como se fosse, caraca, essa parada é verdade. Algo que não é imaginável, falar, caraca, porque eu declarei isso tá se tornando verdade. Legal. Isso. E uma coisa legal, assim, né, da gente pensar, as declarações, elas são ações necessárias para a gente levar a intenção e essa intenção se transformar em realidade. Sacou? Uhum. Porque se a gente não internalizar e a gente acreditar naquilo, de nada adianta. Então eu recomendo todo mundo aqui começar a fazer essas declarações em voz alta, sempre, de manhã e à noite. Né? Pra gente não ficar igual um maluco pela rua. Mas tipo, acordou, olha no espelho, declara o que você quer declarar. Vai dormir, depois de escovar o dente, olha no espelho e declara aquilo que você quer e vai deitar. E cada um pode ter a sua declaração, né, Renan? O que você acredita que você vai conquistar, né, num curto espaço de tempo. E aí, muitas pessoas podem estar aqui pensando, mas será que funciona mesmo? Esse tal de declaração? Tem uma frase muito legal dele que ele fala o seguinte: eu prefiro ser um crédulo rico do que um cético pobre. Ele então, é surreal. Gostei dessa. Prefiro ser um crédulo rico do que um cético pobre. Ou seja, cara, se funciona ou não, eu prefiro ser esse cara que duvida, eu tô acreditando mesmo sem ver, mas rico, que eu fique rico, do que eu ser um cara cético, isso aí não funciona não, e continuar pobre. Então, faz total por isso que eu sentido. falei, vem com a mente aberta, porque pensa num cara, engenheiro mecânico, super cético, mas eu era um cético pobre. Quando eu comecei a descobrir que essa parada é poderosa, que esse lance de mente, de mentalidade, de mindset, que eu achava que era só balela, é o que de fato vira a chavinha pra você prosperar, pra você enriquecer, foi quando eu comecei a enriquecer. Então, é uma parada mega importante pra todo mundo tá ligado, tá? Então tá aí algo que até você mesmo que tá ouvindo ou assistindo nem fazia ideia que pessoas ricas fazem isso. Às vezes não tá nem no teu radar. E é por isso um dos motivos que os ricos ficam cada vez mais ricos. Então, se você acha que a balela, testa para qualquer coisa no teu dia a dia. Você fazer isso por um mês e tal, declara que o teu dia vai ser bom, vai ser não sei o quê. Então, declara alguma coisa para tua vida para ver se não vai mudar. Total. E aí tem uma declaração nessa parte do livro que ele declara o seguinte:
O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Então, até um exercício pra galera que estiver aí, né, em casa. Aproveita, tá sozinho? Fala em voz alta, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária, sabe? Aí você começa a internalizar. Eu recomendo sempre falar 3 vezes, pelo menos que é legal. Sabe? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Então é muito sobre o que a gente fala. O meu mundo interior, que é a minha mente, ela cria o meu mundo exterior. Ou seja... O que a gente tá vivendo hoje. Exato. Né? Então, se eu começo a colocar no meu subconsciente, crio como verdade que, cara, eu vou ser milionário. O que vai acontecer no exterior? Eu vou ser milionário. Só que não é... Por que a maioria das pessoas acha que é balela? Porque as pessoas só querem declarar. E acham que vai funcionar. No caso, afirmar, né? E acham assim, ó, ponto, vai funcionar. Não é. Você vai, primeiro, quando eu declaro, me dá clareza que, cara, é possível. É algo que ainda não é real, mas que é possível. E aí você começa a buscar questionar aquilo pra se tornar realidade. O que eu posso fazer pra aquilo virar realidade? Isso. Que tipo de plano de ação? Com quem eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender? Como eu preciso me desenvolver? Que tipo de habilidades eu preciso ter? E aí é natural que você chega. Por isso que não é só você declarar, você querer. Você precisa criar um plano, mas o primeiro passo é você declarar, é você ter essa intenção, porque da intenção mostra que, cara, é esse caminho que eu quero seguir. Agora, como eu vou fazer? Aí eu preciso de ajuda, então eu vou pedir ajuda, vou procurar um ou outro, contratar pessoas para me ajudar. Mas se você não tem nem a intenção, é o famoso, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Exato. Sacou? Aí... Então vai aparecer oportunidade na tua frente, mas tu não vai ver sentido. Então isso aqui é uma coisa importante pra galera, tá? Cara, e muitas das coisas até que eu lembro, né, na nossa empresa que você declarou, a gente sempre jogava essa intenção que a gente fala pro universo e pedia. A gente sempre conseguia as coisas, né? A gente declarava assim, sempre dá resultado, né? Então, realmente é uma ferramenta poderosa. Show. E uma coisa legal também, né, que fala bastante aqui, é uma parte que, particularmente eu gosto bastante, né, que falam de princípios de riqueza. E aí ele fala que em 5 minutos ele pode prever o futuro financeiro que você vai ter pro resto da tua vida. Só pelos teus princípios, né? Se você tem princípio de riqueza ou não. É aquilo que a gente estava conversando, né, na hora do almoço, na hora que a gente estava descendo. A gente consegue identificar as coisas das pessoas que têm mentalidade pobre, mentalidade de escassez. Quero só um pouquinho para dar conforto. Quero só isso aqui. Você já consegue ver o que ela vai ter para frente. E aí, por quê? Porque é uma coisa chamada modelo de dinheiro. Né? Muita gente chama de mindset, modelo financeiro. Enfim, o que é esse modelo de dinheiro? É a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Então, basicamente como é que está setado a tua programação sobre dinheiro e riqueza? Entendi. Como é que está o teu software aí da tua mente, o teu modelo de dinheiro em relação à prosperidade? Seria basicamente tudo. Por exemplo, você que está ouvindo, você que está assistindo, como que você pensa sobre o dinheiro, o que você pensa, o que você faz com o dinheiro que chega para você. Seria tudo que envolve dinheiro, Renan? Porque quando a gente seta um modelo, tem um modelo de dinheiro que é escasso, que é o seguinte. Não vou comprar nada porque eu não sei se amanhã eu vou estar empregado. Eu não vou fazer essa viagem porque eu não sei o dia de amanhã. Ou o contrário, eu vou gastar tudo porque eu não sei o dia de amanhã. Isso são modelos de dinheiro. De escassez. Só que de escassez. Entendeu? Tipo, sei lá, vou viver a vida louca. Ou então, eu vou viver regrado porque eu passei dificuldade. Então, o que você precisa é entender qual é o teu modelo de dinheiro. E melhor do que entender é você setar um novo modelo de dinheiro. Um modelo de milionários. De pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Entendi. Um exemplo prático que pode ter acontecido aí recentemente, nos dias atuais, de modelo de escassez, né? Foi quando teve ali a greve dos caminhoneiros, em que todo mundo achou que a gasolina ia acabar. E aí é aquele famoso modelo escasso, né? Se tudo vai acabar, se eu acho que não tem para todo mundo, eu vou lá e vou abastecer, vou encher todo o meu tanque logo, né? Exato. E tinha gente que às vezes tava com o tanque lá com 1/4 de gasolina. Tipo, quase cheio. Não, vou encher para garantir. Tipo, aí vai faltar. E aí vai faltar. Se tá escasso, as pessoas elas acham que não vai sobrar. E se não sobra, elas vão pegar além do que elas precisam. E aí se pegam além do que precisam, vai faltar para alguém.
Total, faz Então, total sentido. esse é um modelo de escasso, né? De escassez. Agora, se outras pessoas pensassem modelo de abundância, tem pra todo mundo. Meu tanque tá quase cheio. Tá tudo bem. Deixa a pessoa que tá vazio encher. Eu nem vou usar o carro essa semana, então Tá entendendo a parada? Então, pode ser que volte tudo ao normal, né? um exemplo clássico que eu acredito que todo mundo já passou por esse teste de escassez. Tu tá numa festa, aí começa a demorar pra vir salgadinho. Ah, esse aí já. Aí quando vem, você já fica do lado da cozinha. Mais uma galera. Quando vem, tu pega o guardanapo, pega ali uns 3, 4 de uma vez, já pra garantir. Porque tá demorando, você quando vai passar de novo, Tu tá com fome. já garanto, né? Ah, é. Isso é modelo de escassez. Por quê? Cara, vai acabar. Tá demorando pra passar. Eu vou ficar com fome. Enquanto que se você pegasse um, todo mundo pegasse um, resolvia. É aquele lance lá na adolescência, né? Que tipo assim, cara, aí tu sai com os amigos, aí as amigas estão lá juntos. Cara, se cada um pegar um, todo mundo transa e fica feliz. Sacou? Tipo isso. Agora, se um pegador ferrou, o outro fica sem transar. Né? Exato. É bem isso assim, aí então faz sentido. é um pensamento de escassez também, né? É total. Mas é só pra galera entender, a galera sabe, é uma brincadeira à parte, claro. Mas pra Pô, galera mais entender, didático que isso é impossível, cara. Aí a galera vai entender. Matheus lembrou lá da época do Pedro II, né? Não, jamais. Show de bola, Renan. Então, pô, fundamental a gente saber, né? Essa parte dos modelos de dinheiro que existe, né? E tem algum outro ponto, assim, sobre... Cara, primeiro, como é que a gente mentalidade? cria, né? A nossa realidade e a nossa riqueza. Aí tem uma coisa chamada processo de manifestação. Tá? O que é um processo de manifestação? Pensamentos geram sentimentos que geram ações e dessas ações geram resultados. Sempre isso. Então lembra assim, ó. Pensamentos geram sentimentos, que sentimentos geram ações e que essas ações geram resultados. Vamos na vida real. Tipo, você pensa que... Vou pensar aqui, ó. Cara, você pensa que vai perder o emprego. Sim. Aí qual o sentimento que você tem quando você pensa que vai perder o emprego, Matheus? Cara, que eu vou passar necessidade. Quando você tem o sentimento que você vai passar necessidade, que tipo de ação você vai tomar? Cara, no meu caso, eu faria o máximo pra procurar um emprego rápido, pra poder dar não deixar minha família na mão, alguma coisa assim. Eu iria tomar essa ação, entendeu? Então percebe que a ação que você vai tomar vai influenciar no teu resultado, que é não passar necessidade. Uhum. Agora pensa numa outra pessoa, porque o teu modelo de dinheiro já está setado para quê? Para prosperar independente de problemas. Entendi. Agora, se vem uma outra pessoa, eu falo, qual o pensamento que você tem quando você pensa que você vai perder o emprego? Qual o sentimento que você tem? A pessoa pensa, nossa, que eu vou passar fome, que minha família minha mulher vai me largar. Exato. Aí qual é a ação que você vai tomar? Cara, eu vou ser mais possessivo com a minha mulher. Eu vou começar a dar uma estretinha para guardar dinheiro, quiçá alguns até justificam para roubar. Entendi. Essa é a ação. E qual é o resultado? O resultado Vai ruim. colher, exatamente. Tá entendendo? Então, tudo que diz respeito à tua riqueza, à tua realidade, vem de pensamentos, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram resultados. É até um exercício bom pra quem tá ouvindo e quem tá assistindo fazer, né, essa pergunta, né? Pra própria pessoa, e muita gente às vezes até tem esse medo, Renan, de ser mandado embora e tal, e aí não tem uma reserva, não tem um dinheiro ali guardado, aí isso vai gerar um sentimento na pessoa. E olha só como é que as coisas mudam, né? Por exemplo, quando a gente vai... Vamos pensar aqui, eu vou fazer um investimento. E esse investimento é um investimento que me deixa desconfortável. Primeira coisa, o pensamento que eu vou ter é, cara, e se eu perder meu dinheiro? Cara, e se eu não fizer um bom negócio, Qual o sentimento que dá? Cara, se eu perder dinheiro, eu vou ficar frustrado. Vou ficar pé da vida. Total. Mas, se você tem um planejamento, uma mentalidade firme, você vai falar, cara, mas se eu perder todo esse dinheiro, eu vou quebrar? Eu vou passar fome? Eu vou passar necessidade? Não, eu tenho uma reserva de oportunidade, eu tenho um colchão de segurança, tá tranquilo. Então a ação que eu vou tomar é, cara, eu vou cuidar bem da minha reserva para eu poder fazer esses investimentos, e o sentimento que eu vou ter é, cara, e se eu acertar e ganhar muito dinheiro? Esse é o resultado que eu vou ter. Entendeu? Aí, sim. Então, todo esse processo de manifestação, ele diz muito sobre que tipo de pensamento você está tendo. Se é pensamento de abundância ou pensamento de escassez. E, naturalmente, que tipo de sentimento isso te gera?
Gerando esse sentimento, que tipo de ação você vai fazer? E a partir daí você tem um resultado, que Seja pode ele ser bom ou favorável ou ruim. não. Total. Então, isso é até um princípio de riqueza, né? Pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, e ações conduzem a resultados, né? A gente vê até pelos nossos alunos, quando te conhecem, começam a investir, primeiro eles têm um pensamento de, cara, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero aprender sobre investimento. Só que aí eles têm muitos deles acabam que têm aquele medo, aquele sentimento de, cara, mas se eu começar a investir, pô, posso perder meu dinheiro, eu vou ficar com medo. Só que se ela decide se tornar sua aluna, ela teve uma ação positiva para aquilo. E aí, essa ação vai ajudar a ter os resultados que ela vai ter. Mais qualidade de vida, mais dinheiro investido, né, Renan? Com certeza. Total. Com certeza. Massa, show de bola. Então, aqui a gente já viu que declaração é uma forte... não princípio, né, mas algo que os ricos fazem, eles declaram aquilo que eles querem para a vida deles, forte, né? E também entender esse modelo de dinheiro que a gente já entendeu aqui, de escassez e de abundância, entendendo esse princípio da riqueza, né? De pensamentos que conduzem a sentimentos, que conduzem a ações e resultados. Existe mais, Renan, alguma outra coisa assim, para a gente entender por que os ricos ficam cada vez mais ricos? A gente vai desmistificando isso tudo, né, agora, fica mais claro. Total. E esse daí é vamos dizer assim, é o princípio, né? É o modelo de dinheiro que as pessoas utilizam hoje. Sim. Só que a gente precisa criar um novo modelo de dinheiro. E como que a gente forma um novo modelo de dinheiro, né? E não só um novo, mas como que a gente forma esse modelo de dinheiro hoje? Então, por exemplo, vem muito da informação ou da programação que a pessoa recebeu no passado. Principalmente quando a gente era criança. Então, tudo aquilo que você via, observava, fazia, ouvia, isso está gerando um modelo de dinheiro para você. Sabe aquele lance da mãe falar, tira a mão do dinheiro no chão, isso está sujo. Clássico. E batia na mão. Isso gera um sentimento. E ela cresce entendendo que o dinheiro é sujo, ela não pode tocar no dinheiro. Isso é forte. Tudo isso é um sentimento que gera uma ação. Uma ação que gera resultado. Percebe como é que funciona? Então, isso vem muito de lá. E quais são as fontes primárias dessa programação que a gente tem, se é quando a gente era criança? Primeiro, os nossos pais. Entendi. Os nossos pais são os principais responsáveis por trazer um modelo de dinheiro pra gente. Por isso que eu tenho um cuidado muito grande com as minhas filhas, de eu não colocar um modelo de escassez ou um modelo de dinheiro errado. Porque o modelo em que os meus pais me deram não tem certo nem errado, mas é um modelo de dinheiro que não é de milionário. Sacou? Entendi. Tipo, então hoje, por exemplo, eu pego ali, tem um catim, que é um porquinho, que a gente bota dinheiro lá dentro. Hoje as meninas gostam de ficar sacudindo, elas abrem, pegam o dinheiro, elas abrem minha carteira, pega R$50, mexe, e eu deixo tranquilo. Mexe, pra quê? Pra elas terem um sentimento. Eu não falo que o dinheiro é sujo. Mas, quando elas terminam de brincar, eu pego o álcool em gel, vamos limpar a mãozinha, porque todo mundo pega no dinheiro assim como pega no chão. Então, se a gente pega a mão no chão, pega em algum lugar, pega embaixo do tênis, a gente precisa limpar a mãozinha, né? Pronto. Elas não associam que o dinheiro é sujo e eu não quero segurar dinheiro. A grande sacada, assim, as pessoas não entendem, mas pensa comigo. Muita gente, mesmo que subconsciente, elas não sabem disso. Ela criou esse modelo de dinheiro de que dinheiro é sujo. Quando ela vira adulta, ela sabe que dinheiro não é sujo. Sim. Na verdade, sim, nesse sentido, né? Nesse sentido de... Mas ela acaba subconscientemente se afastando do dinheiro porque ela não quer coisa suja na mão. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando recebe o salário, já viu pessoas assim, que elas pegam e Claro. sai gastando? Elas pegam, começam a pagar um monte de coisa pra um monte de gente. Começa a pagar, sente a necessidade de comprar presente. Às vezes, essa foi uma crença que foi instaurada nela e ela nem percebe e por isso ela gasta mais do que ela ganha. Então você vê que o lado emocional mexe demais e ela não sabe disso. Então, essas fontes primárias que trazem essa programação pra gente são nossos pais, nossos irmãos, amigos, figuras de autoridade, por exemplo. Às vezes, a galera que cresceu na igreja, aí tem a figura do pastor, do padre. Líderes isso influencia, religiosos, com certeza. sabe? Então, professores, demais, sabe? A própria mídia hoje em dia com internet, né? O que tipo de coisa que ela tem visto.
Então, isso aqui é o que traz o nosso modelo de dinheiro. Entendi. Então, eu costumo dizer, cuidado com o que você tá cuidado com o que você tá vendo, com quem você tá andando e com quem você tá aprendendo. Isso vai impactar lá no teu futuro, sem dúvida nenhuma, tá? Principalmente as tuas crianças, né? Você vê, a minha filha falou assim hoje pra mim. Hoje não, foi acho que ontem. Eu tinha acabado de fazer gravação e a sala tava toda com coisa lá do estúdio que ia fazer uma live lá embaixo. Uhum. Aí ela falou assim, papai, você tava ensinando a investir ali? Aí eu falei, vai ter uma aula daqui a pouco. Ela, tá bom. Eu também quero aprender a investir. Que legal. Eu sei que eu já tenho investimento, mas eu ainda não sei. Ela tem 4 anos. A mãe Que é 4. isso? Aí eu falei, filho, daqui a pouquinho eu já vou começar a te ensinar. O que você precisa saber você bota um dinheirinho aqui, por exemplo, você botou aqui uma moeda de R$1, depois você vai pegar ali uma moeda de R$1 e mais uma de 50. Aí lá, e vai crescendo, né, papai? Eu falei, Então você vai aos poucos educando ela. Uhum. Né? Hoje eu tava vindo pro podcast, aí eu deixo elas na escola e vem. Ela falou, papai, qualquer dia, eu não vou no seu podcast porque eu tô na aula, né? Mas se eu tiver o meu podcast? Eu falei, um dia você pode ter. Você quer ensinar o quê? Aí ela, eu quero ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Olha o legado aí. Eu falei, que legal, é isso que o papai faz também. Ela, eu sei. Tipo, então assim, sabe mais do que eu, né? Já sabe de tudo. Mas é esse tipo de coisa que a gente tá desenvolvendo. Só que é algo, assim, a gente fica pensando. Cara, tudo influencia. Tudo influencia. Então, é importante a gente ter essa mentalidade. E os seus pensamentos, ele vem da programação passada que você teve sobre dinheiro e riqueza. Entendi. Sempre é sobre o teu passado. Sempre. Sobre aquilo que você criou como software nessa caixinha aí que a gente chama de mente, de cérebro. Sobre dinheiro, sobre riqueza. Se teus pais eram pessoas bem escassas, né? Assim, a minha família era ou você come uma banana ou você come um danoninho. Podia comer as duas coisas. É sobremesa. Quer o quê? Danoninho e banana. Uma coisa ou outra. Por que não os dois, né? Então eu cresci assim. Ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra. Ou eu sou funcionário público, ou eu sou CLT, ou eu tenho negócio. Por que eu não posso? Depois que comecei a quebrar padrão, eu era CLT, trabalhava pros outros, mas eu já tinha meu negócio. Tá entendendo a parada? Então, assim, não é uma coisa ou outra. Por que não os dois? Esse é um pensamento de abundância. E existe alguma forma, por exemplo, alguém que segue esse caminho hoje, que começou com esse modelo de dinheiro lá atrás, existe alguma forma da gente mudar isso hoje? Então, se alguém, por exemplo, o nosso modelo de dinheiro já é ajustado para um modelo de dinheiro de riqueza, mas para quem está assistindo, que está ouvindo, que se identificou muito, até mesmo com algumas coisas de modelo que você falou, de escassez, se identificou com isso, existe algum processo para a gente poder mudar isso a partir de hoje? Então, a gente falou que o processo de manifesto é o quê? O processo de manifestação. Pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultado. Esse é um processo que já acontece. Tá pronto, todo mundo tem. Já tá pronto, todo mundo tem. O que você precisa criar antes de você trazer os teus pensamentos, é trazer uma programação nova. É você reprogramar aquilo que já programaram aqui dentro para você. Então, aí você vai mudar. A gente vai falar aqui de processo de manifestação ajustada. A gente vai mudar isso, né? Você vai criar programação, pensamentos, sentimentos, que geram ações, que geram resultados. E que tipo de programação é essa? Programação de abundância. Mentalidade de abundância, não de escassez. Mindset de crescimento. E não mindset fixo. A gente vai trazer pensamento de mente milionária. Uhum. De riqueza. Vamos usar... Será que a gente consegue usar aquele exemplo que você me perguntou? O meu pensamento foi se eu for mandado embora, né? Como é que a gente traz isso para esse Como é que você ajustado? programa isso? Antes de você pensar isso, tem que ter uma programação. Que hoje eu tenho segurança, porque eu tenho um colchão de segurança. Vamos dizer que teu colchão de segurança é de 30 mil reais. Uhum. Hoje eu tenho 30 mil reais investidos. Que tipo de pensamento você vai ter? Nossa, se eu perder o emprego hoje, eu tô tranquilo por 12 meses porque eu consigo manter meu padrão de vida. O sentimento que eu tenho é de, que alívio. Eu tô seguro. Que tipo de ação eu vou tomar? Eu vou mais tranquilo buscar um outro emprego, eu não vou sair aceitando qualquer coisa que vão me oferecer só para pagar o leite das crianças. Total. E qual é o resultado que eu vou ter? Eu vou conseguir um emprego melhor do que se eu tivesse desesperado para conseguir. Pô, massa. Sacou? Cara, essa fórmula aí não tem erro. Então, assim, é a programação que você traz. Agora, claro,
Se hoje, Renan, mas hoje eu não tenho um colchão de segurança. Beleza, a programação é, eu preciso ter um colchão de segurança. Enquanto isso, teu pensamento vai te levar para lá. Você vai falar, mas eu tô construindo o meu colchão de segurança. Já ajuda, sabe? E aí você tem que construir. Se for nesse caso, né? Algo nesse sentido. Ou, por exemplo, uma outra programação poderia ser, o pensamento é, eu vou ser mandado embora porque eu não falo inglês. A programação é, eu vou começar a falar inglês. Eu vou começar a estudar inglês. Por quê? Se eu for mandado embora, tá tudo bem, porque outro lugar vai querer alguém que fale inglês. Entendeu? O sentimento que eu tenho é, quem sabe era um outro voo que eu vou ter em outra empresa. Qual é a ação que eu vou ter? Eu vou colocar currículo em outro lugar. Total. E o resultado que eu vou ter, eu posso ter um salário melhor, um cargo melhor. Então, você não fica refém. A maioria das pessoas elas são escravas do emprego ou do dinheiro. Elas ficam refém. Parece que elas não têm alternativa. Elas não têm escolha. E de fato não tem. Total. Se você não escolhe, alguém vai escolher por você. Com certeza. Cara, então essa formulazinha aí pra você que tá assistindo, a diferença é que a gente vai programar isso primeiro. Então, ao invés de pensar, a gente vai programar e aí a gente vai ter um pensamento muito melhor, um sentimento melhor, a gente vai tomar ações melhores para colher resultados melhores. Então, acho que funciona total para quem tem um modelo de dinheiro escasso e quer aplicar isso para ter um modelo de dinheiro de abundância, né? Porque o grande sacado pra gente fechar aqui com chave de ouro. Quando a gente não tem uma programação, a gente só pensa. Mas, na verdade, a gente já teve uma programação. A gente tá pensando naquilo que foi programado que não tá legal. Quando a gente programa, naturalmente, programei, cara, preciso programar prosperidade. Eu vou começar a pensar em relação à programação. Então, naturalmente fica. A sua programação, ela conduz os seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem as suas ações. E as suas ações conduzem os seus resultados. Total, isso aí. É isso, entendeu? É por isso que os ricos ficam cada vez mais ricos. Entendeu? Cara, porque eles estão a todo momento se reprogramando. E eu vou te falar, muita gente que talvez esteja assistindo ou ouvindo, Renan, acha que é só sobre dinheiro. Mas os ricos, eles estão mais ricos porque o Renan, ele agora tem 3 empresas, tem 4 empresas, tem 5, por isso que ele fica cada vez mais rico. Mas mal sabe que tudo começa lá na tua programação, desde quando você era CLT e programou que ia ter tua empresa, ia sair, ia abrir um negócio e tudo mais, até tu ter os teus resultados de hoje, Minha né? maior renda passiva é a minha mentalidade, cara. Total. A mentalidade é o melhor juros compostos que tem. Massa, show de bola, Renan. Cara, eu gostei, a gente vai gravar mais episódios como esses, né, trazendo mais sobre esse tema e principalmente sobre esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, a gente já gravou né, falando sobre os 5 segredos da mente milionária. E agora, cara, fundamental para entender por que os ricos ficam cada vez mais ricos. E você viu aqui, a gente não falou nada em dinheiro em si, só sobre dinheiro ou só sobre investimentos, né? Mas ao mesmo tempo a gente falou tudo sobre ficar rico. Sobre ficar rico, sobre uma mentalidade milionária. Então, Renan, pra gente fechar com chave de ouro aqui, a galera quiser aprender a investir, onde ela te acha, como é que ela pode te seguir também? Meu Instagram é Renan Diego Oficial, o link tá aí na descrição do vídeo ou do podcast, se tiver no Spotify. E a gente tem treinamentos também, né? Tem treinamento desde organização financeira, para quem tá saindo das dívidas, para quem quer se organizar, para quem quer criar essa mentalidade de milionário, para quem quer investir, né? Tem o nosso treinamento completo de investimento que a gente abre turmas de tempos em tempos. Então vai ter um link aqui para a lista de espera do nosso treinamento completo de investimento. Quem tiver interesse em aprender a investir em tesouro direto, renda fixa, ações, fundos imobiliários e até investimentos na Bolsa Americana, vai ser um prazer. Entra na lista de espera que o nosso time entra em contato com você para te falar qual é a próxima turma e tirar suas dúvidas sobre como funciona, o que não é o treinamento, tá bom? Massa, show de bola, galera. Então é isso, você que está assistindo esse podcast e está ouvindo também através do Spotify, compartilha com alguém que precisa entender, precisa quebrar esse padrão e entender por que os ricos ficam cada vez mais ricos, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir!